Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. Estamos na primeira temporada do livro do Apocalipse. Já estudamos em 2 últimas semanas os capítulos 1, 2 e 3. E hoje, na nossa terceira semana, chegamos ao capítulo 4 de Apocalipse. Vamos estudar aqui, nesse capítulo, um tema muito interessante a respeito do trono de Deus. Nós vamos compreender melhor sobre o governo de Deus, aonde está o seu trono e quais as pessoas assistem a Deus nesse trono. Iremos falar também sobre um livro selado com 7 selos e a necessidade que João viu em que esses selos fossem abertos. Está começando mais um Bíblia Fácil e você é muito bem-vindo. Eu queria aproveitar e conversar agora com mais um dos nossos convidados, porque a cada semana nós vamos conhecer um pouquinho melhor a estes que estão conosco aqui no Cevisa. E agora vamos conhecer um pouquinho melhor sobre o Santer. Santer já disse para nós que mora em Brasília, é isso, Santer? Isso mesmo. Só que você não nasceu em Brasília, né? Nasci em Formosa, Goiás. Em Formosa, Goiás. Fale um pouquinho para mim sobre sua família, Santer. Bom, eu sou filho de um casal de senhores, né? Teve 15 filhos. 15 filhos. Você teve 14 irmãos? Eu e 14 irmãos. Casei, né? 3 vezes, né? Finalmente com Maria, que é minha prima. E tenho 5 filhos. E ela 2, né? E eu trabalho em Brasília desde 58. Desde 58. Desde 58. Mas que bom ter você aqui, viu? Muito obrigado. Já tinha vindo a São Paulo? Parece que... Muito, eu já fui funcionário do Jornal Estado de São Paulo. Ah, aqui também, você não tinha vindo nessa região aqui ainda? Não, eu não vi, eu era funcionário em Brasília, mas eu vinha sempre. Okay. Aliás, no começo eu gostava muito das praias de São Paulo, né? Vinha sempre nas praias aqui de São Paulo. Ok, mas que bom. Que bom agora poder ter você aqui no Cevisa com a gente, né? Ao longo desse período estudando a Bíblia, o livro do Apocalipse. Está gostando do estudo do livro? Eu leio a Bíblia há 26 anos, toda. De janeiro a dezembro, pelas meditações matinais, né? Que eu recebo de uma irmã caçula, que é adventista também, e ela faz questão de me dedicar ao livro de meditações, por isso que eu sei que são 26 anos. Todo ano ela dedica, e então o primeiro foi há 26 anos atrás. E eu sigo religiosamente a Bíblia durante esses 26 anos. Todos os dias, inclusive hoje. Inclusive hoje. Que bom. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Apocalipse e um tema muito especial que nós temos aqui tratar hoje, que é a respeito do trono de Deus. Agora, nós vamos, como é nosso hábito, fazermos uma oração pedindo a Deus a bênção para o estudo. Você que nos acompanha em casa, se você puder, participe também desta oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo do livro do Apocalipse. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos em condições tão favoráveis para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos agora que quando mais uma vez abriremos o livro do Apocalipse, o Teu Espírito Santo venha e nos ajude a compreender mais a respeito da Tua vontade e a entendermos como funcionam as coisas nesse universo, em nosso planeta, e a descobrirmos de que existe um Deus que governa acima das ações humanas. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Quando falamos a respeito do trono de Deus ou de um trono, a ideia que vem à nossa mente é a ideia de um rei, um soberano, um monarca, alguém que está no comando. Não é essa a ideia do trono que nós temos hoje? Pois bem, quando chegamos em Apocalipse 4, nós vamos entender como o nosso planeta é governado. Não dá para você a impressão de que às vezes as coisas parecem fora do curso? Quando olhamos, por exemplo, para uma Primeira Guerra Mundial, lá nos idos de 1914 até 1918, quando essa Primeira Guerra ceifou cerca de 19 milhões de vidas, a pergunta que fica em nossa mente é: existe alguém controlando o universo? Existe alguém controlando o nosso planeta? A Segunda Guerra Mundial, segundo alguns dados, ceifou 83 milhões de vidas. Existe alguém, de fato, no controle? O que dizer dos fenômenos naturais, como, por exemplo, essa catástrofe que aconteceu ou se abateu sobre a Indonésia em 2004? Nessa grande tsunami,
Lembra vocês que foram 226 mil mortes nessa tsunami? A natureza parece estar fora de controle. A pergunta é, existe alguém governando? E quando olhamos para a história humana, o sofrimento humano, as tragédias que se abatem, e a gente podia falar das tragédias que estão hoje na mídia, pais matando filhos, filhos matando pais. Alguém está no controle? De fato, muitas vezes o homem tenta controlar. E quando seres humanos mal intencionados tentam controlar, o resultado é a desgraça e a miséria, como aconteceu com Adolf Hitler, que levou à morte milhares, não só de judeus. Pois bem, Apocalipse 4 nos ensina que há um Deus que está no controle, um Deus que está sentado no seu trono, e é desse trono que ele governa. Eu queria que você lesse comigo o primeiro capítulo, verso 1, Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando João tem essa visão do capítulo 4, ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu. É um convite para que João venha e entre no céu. Aonde está essa porta no céu? A gente imagina que essa porta seja a porta do santuário, aonde está o trono de Deus. Você se lembra lá no antigo Israel que havia um santuário? Lembra que esse santuário tinha 2 compartimentos, um chamado Santo e um Santíssimo, e que no compartimento Santíssimo estava a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança tinha um brilho sobre ela, que nós chamamos de Shekinah. Esse brilho representava a presença de Deus, ou seja, o trono de Deus. A ideia que a Bíblia nos dá é que ele está no santuário. Então João recebeu um convite para entrar no santuário e para ver o que acontecia ali nesse santuário. E quando João chega até esse santuário, ele tem uma visão que ele relata assim, versos 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há o quê? Um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Interessante que João viu um trono, no trono ele diz assim, alguém estava sentado. Ele vai descrever depois quem é que está sentado, mas ele diz que ao redor do trono havia também o quê? Um arco-íris. O profeta Isaías também teve uma visão do trono de Deus. E nós já dissemos para vocês de que a base para compreender o Apocalipse é o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 6, por exemplo, no versículos 1 a 3, o profeta Isaías escreveu assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que imagem linda Isaías está descrevendo? Ele também viu o trono de Deus, e ao redor do trono haviam serafins. Serafins é uma categoria de anjos, e eles possuem 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Interessante. Agora João tem uma visão parecida. Ele também vê o trono, só que agora ele tem um outro detalhe. Ele diz que esse trono, ao redor dele, um arco-íris. Um arco-íris semelhante à esmeralda.
Você sabe qual é a origem do arco-íris? Quem se lembra? É o sinal que Deus deixou que não destruiria mais a terra através da água, nem esse dilúvio. Exatamente. O arco-íris, a sua história remonta-se ao livro de Gênesis. E lá no capítulo 9, nós temos a história do dilúvio. E após o dilúvio, Deus disse para o povo, para Noé e os seus 3 filhos, né? Eu vou colocar o meu arco nas nuvens. E todas as vezes que vocês virem o meu arco, esta é uma aliança que eu faço com vocês, de que eu não mais destruirei a terra com água. Interessante, por que Deus fez essa aliança com o povo? Porque após o dilúvio, as pessoas que povoaram a terra, elas tinham muito medo da chuva. Porque todas as vezes que chovia, e as pessoas pensavam que seria um novo dilúvio. Porque assim havia começado o dilúvio, com a chuva ininterrupta. Então Deus fez o quê? Ele colocou o seu arco nas nuvens. Então, quando começava a chuva e o povo via o arco, eles se lembravam da palavra do Senhor dizendo: não mais destruirei a terra nas águas. E o que é o arco-íris? Não é um fenômeno, uma ilusão de ótica? Você se aproxima e de repente ele desaparece? O arco-íris é uma ilusão, porque é apenas a junção da água com a luz do sol. Tanto é que se você tiver em casa uma torneira e uma mangueira e jogar a água em direção ao sol, à luz do sol, você vai ver refletida na água as cores do arco-íris. Então o arco-íris é a junção da luz com as gotas da água, o prisma da água. Qual é o significado desse arco-íris agora ao redor do trono de Deus? Assim como o arco se une por causa da luz e da água, o Salmo 97 diz de que a justiça e a misericórdia são a base do trono de Deus. Então, assim como você tem a luz e a água, no trono de Deus você tem a justiça e a misericórdia. De fato, Deus é um Deus justo e misericordioso. Ele consegue unir essas duas funções enquanto Ele administra o nosso universo. Um outro detalhe sobre o trono de Deus. Na visão do capítulo 4, há outros detalhes. Nós aprendemos pela história da Bíblia que Satanás tentou usurpar o trono de Deus. E você talvez conheça já a história do surgimento do mal no nosso universo. Mas existem 2 profetas do Antigo Testamento, Isaías e Ezequiel, que descrevem muito bem como o mal começou em nosso universo. Tudo era perfeito no universo criado por Deus, até que o profeta Isaías diz assim: como caísses do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O diabo quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Era um anjo perfeito. O profeta está dizendo: ó estrela da manhã. Era um anjo que brilhava. Daí vem a expressão Lúcifer, anjo de luz. Já o profeta Ezequiel vai perguntar assim: estivestes no Éden, jardim de Deus. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. O teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Esses 2 profetas estão descrevendo a queda do anjo Lúcifer. E após esta rebelião contra Deus no céu, ele foi expulso. Satanás foi expulso do céu. E nós aprenderemos no Apocalipse, quando chegarmos ao capítulo 12, que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. E 1/3 parte dos anjos de Deus foram expulsos com ele. Veremos isso com detalhes no capítulo 12. E esses anjos expulsos do céu vieram parar no planeta Terra, que era perfeito. Tudo era perfeito para o primeiro casal. Mas
esse anjo caído, usando a serpente, começou a conversar com Eva, enganou Eva, levou a participar do fruto que Deus proibira. E quando ela come do fruto e leva para Adão, o pecado tomou conta do nosso planeta. E Adão, que fora criado para ser o governante da terra, agora as mãos esse governo vai para as mãos de Satanás. Adão teve que ser expulso do jardim para não mais ter acesso à árvore da vida, porque se ele comesse mais dessa árvore, ele seria um eterno pecador. Então Adão perdeu seu domínio e temporariamente o domínio da terra passou para as mãos de quem? Satanás. Por isso Cristo, no Evangelho, vai dizer: chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe desse mundo. João 12:31. Ou seja, ele é príncipe por usurpação, porque ele roubou o lugar de Adão, quando levou nossos primeiros pais ao pecado. E quando Satanás assumiu o controle do nosso planeta, agora nós temos um mundo desgovernado. Porque é a intenção de Satanás provocar todas as tragédias, todas as misérias e levar destruição e tragédia à família humana. Às vezes você se pergunta, por que o nosso mundo é como é? Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Por que inocente sofre? É porque o diabo, temporariamente, está governando esse mundo. E ele usa do seu poder, da sua influência, para levar à miséria, à desgraça à humanidade. Ele estuda os fenômenos naturais para provocar as catástrofes que nós vemos hoje em dia. Por isso, nós devemos estar cientes de que as tragédias que nós consideramos naturais, como do mundo natural, elas possuem o dedo do diabo. O diabo levou o planeta a um descontrole total. E ele procura, através da agressão ao próprio planeta, provocar as convulsões naturais, assim chamadas, e levar miséria às pessoas. Mas a Bíblia tem uma boa notícia. Esse controle que está nas mãos de Satanás está com os dias contados. Isso voltará para o controle de Deus. É isso que ensina o capítulo 4 de Apocalipse. Ensina que Deus está no trono. Não só isso, ele é assistido por seres celestiais. E o Apocalipse fala desses seres celestiais. Olha para o versículo 4. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você talvez já leu esse texto várias vezes e se perguntou: quem são esses 24 anciãos que estão ao redor do trono? Sentados também em tronos. Pois bem, o Apocalipse diz para nós que eles estão sentados em tronos, vestidos de branco, com coroas na cabeça e assistem ao governo de Cristo. Essas informações da Bíblia nos levam a uma conclusão. Esses 24 anciãos são pessoas que já passaram pela experiência humana, por esta terra, e hoje assistem a Deus nos negócios do universo. Por que nós concluímos que sejam pessoas que já moraram aqui nessa terra, seres humanos que hoje estão no céu? Primeiro, porque eles estão hoje sentados em tronos. Lembra das 7 igrejas que nós estudamos aqui? No capítulo 3, verso 21, há uma promessa. Diz aí Apocalipse capítulo 3, verso 21, é a promessa que é feita à igreja de Laodiceia, a última igreja. E o que é prometido à igreja de Laodiceia? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo aonde? No meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono na Bíblia é prometido para os vencedores.
Se você tem 24 anciãos em 24 tronos, isso quer dizer que eles são vencedores. Mais que isso, eles têm coroas na cabeça. Na Bíblia, a coroa é símbolo de vitória. E tanto é que na carta às 7 igrejas foi dito: guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Ou seja, a coroa na Bíblia é para os vitoriosos. Então nós imaginamos de que esses seres são pessoas que viveram aqui, foram vitoriosos sobre o pecado, e Deus já os levou para os céus. Quem poderiam ser essas pessoas? Olhe um texto interessante do Evangelho, para nós vermos quem poderiam ser. Mateus 27:50 fala da morte de Cristo, e o texto diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que o Evangelho de Mateus está dizendo? Que quando Cristo morre, muitas sepulturas se abriram. E quando ele ressuscita, no domingo pela manhã, muitos também ressuscitam após a ressurreição dele. Quem são esses que ressuscitaram? São fiéis seguidores de Cristo, que certamente morreram antes que Cristo tivesse morrido. Agora eles são levados para os céus. Eles ressuscitaram, já foram para os céus. Então há uma possibilidade que estes façam parte dos 24 anciãos. E qual é o nome que vem à sua mente dos fiéis filhos de Deus que morreram antes de Cristo? Você não pensa em vários nomes de homens que já viveram aqui? E quais desses já estão ressuscitados e já estão no céu? A Bíblia fala em Moisés, que já está no céu. Enoque não andou com Deus e Deus o tomou para si? Então estes que a Bíblia diz que já ressuscitaram, podem ser parte desses. E esta ressurreição aqui fala de pessoas que nós não sabemos quem são, mas então podem ser esses que assistem junto ao trono de Deus. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, iremos descobrir que além dos 24 anciãos, há um outro grupo que assessora no trono de Deus. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje dando o Apocalipse capítulo 4 a respeito do trono de Deus. Se você quer participar dos estudos e receber em sua casa uma linda revista com todos os temas que aqui estamos abordando, basta ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessar nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ter a arte dessa revista, você clica, vai abrir um formulário, você preenche o formulário e num prazo de 15 a 20 dias, essa linda revista pode estar chegando em sua casa e você acompanha o programa a cada semana um tema. E eu queria aproveitar e motivar você, eu quero convidar você a fazer parte de uma classe muito especial de estudo desses temas. Todos os domingos à noite, as igrejas adventistas estão abrindo suas portas para receber você. O tema que aqui nós tratamos ao longo da semana, no domingo ele é tratado também nas igrejas. E você então pode procurar uma dessas igrejas, faça-nos uma visita e aprenda mais sobre esses temas. Se você não sabe onde encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Lá você coloca a sua cidade, o seu bairro e você vai encontrar uma igreja pertinho da sua casa.
no domingo à noite, nós estamos estudando em classes bíblicas esse mesmo tema, ou mesmo durante o nosso culto, e você é convidado a fazer parte desse estudo. Terminamos o primeiro bloco falando sobre os 24 anciãos, e parece que Patrícia tinha uma pergunta. Pastor, então, já existem seres humanos no céu. A Bíblia fala nominalmente de alguns, né? Nós mencionamos no primeiro bloco Elias, Moisés, Enoque, esses já estão lá. Agora, o texto de Mateus 27 falam de alguns que ressuscitaram e foram. Nós não sabemos quem são. Sim. Mas imaginamos que esses podem ser, então, os 24 anciãos. Sim, e eu gostaria de saber, então, qual é a função desses seres humanos no céu? Se eles podem interceder pelas pessoas que aqui estão, qual seria a função? A sua pergunta é muito boa, porque quando você fala em intercessão, muitas pessoas pensam que quem está no céu, os seres humanos santos que já viveram aqui, eles podem ter um papel mediador entre nós e Deus. Bom, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo é quem trata desse assunto na sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim: nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador. Ninguém pode estar entre Deus e o ser humano pecador. Pode ser que você que está me assistindo tenha o hábito de orar, de buscar a ajuda de alguns dos santos que já viveram nessa terra, como Pedro, Paulo e outros mais. Deixa eu dizer com muito carinho uma verdade para você. Eles não podem ajudar você. Primeiro porque a Bíblia não diz que Pedro e Paulo estejam no céu. Mas pastor, não pode estar entre esses aqui? Não. Não, porque quando Cristo ressuscita, Pedro e Paulo ainda estavam vivos. Eles não estavam mortos. Eles só morreram no ano 67. Então eles não podem estar nesse grupo aqui. Mesmo se estivessem, como esse grupo aqui, eles não têm a função de mediação. Eles não podem mediar por você. Eles não podem te ajudar. Deus não deixou você abandonado. Deus deixou um mediador. Deus deixou Jesus Cristo. Ele é o nosso elo. É Cristo pela natureza humana que se ligou à humanidade. Ele é Deus, ele se liga ao Pai. Ele é homem, ele se liga à humanidade. Ele é o elo. Ele é o único elo. E quando vamos para Atos capítulo 4, versos 11 e 12, lá diz claramente que abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então só Cristo. Nenhum ser humano, por mais santo que tenha sido, mesmo que já esteja no céu, mesmo que pertença aos 24 anciãos, eles não têm a função de serem nossos mediadores. Só Cristo é o nosso mediador. Ali quando fala que foram ressuscitados e apareceram a muitos, o que significa esse apareceram a muitos? Seria os fantasmas, alguma coisa assim? Não, Bruno. Eles quando ressuscitaram, eles ressuscitaram com corpos glorificados, como Cristo também tinha um corpo glorificado. Você lembra que Cristo, após a ressurreição, ele comeu com os discípulos? Você lembra que Jesus disse para Tomé, põe aqui o teu dedo? Ou seja, ele tinha um corpo. Era um corpo glorificado, mas ele podia ser tocado. Esses que ressuscitaram aqui, ressuscitaram com corpos glorificados, mas era o mesmo corpo que eles tinham antes da morte. Eles ressuscitaram agora com o mesmo corpo, só que perfeito, sem vestígios do pecado. E eles foram para Jerusalém, aqui diz a cidade santa, né, que é Jerusalém, e eles apareceram para muitas pessoas, falando o quê? Nós morremos pelo Evangelho. Cristo nos ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a esperança para vocês. Então, quando fala que eles apareceram, foi naquela época que Jesus Cristo ressuscitou. Naquele mesmo dia que eles ressuscitaram, eles apareceram para muitos na cidade santa, que é Jerusalém, e eles testificaram da ressurreição de Cristo. Okay. Foi esse o motivo deles irem à cidade, contar que Jesus ressuscitou. Certo? Então, há uma possibilidade que estes sejam parte dos 24 anciãos. Agora, olha o próximo verso aí do Apocalipse que nós estamos estudando. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Essas 7 tochas, diz o Apocalipse, são 7 Espíritos,
O que são esses 7 espíritos? É uma alusão ao próprio Espírito Santo. Porque o número 7 na Bíblia, ele significa perfeição. Aqui são 7 espíritos, é um simbolismo do próprio Espírito Santo, que está diante do trono. Então você tem os 24 anciãos, o Espírito Santo. E quem mais você tem aí? Olha o que diz o próximo verso, verso 6. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, verso 8, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Interessante. Não é a mesma visão que teve Isaías? Os seres aqui com as suas 6 asas, proclamando Santo, Santo, Santo. E por que é que eles proclamam Santo, Santo, Santo? Aqui os teólogos são quase unânimes, porque aqui é uma referência à Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Lá na visão de Isaías, o hebraico diz Kadosh, eles dizem Kadosh, 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 Santo 3 vezes, é uma referência à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles adoram a Deus constantemente. Mas aí vem uma pergunta: quem são esses 4 seres viventes? O que eles representam? Quando vamos para Ezequiel, nós temos uma visão muito parecida. E no finalzinho desse texto, versículo 10, olha o que diz lá: a forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Eu disse para vocês que o livro do Apocalipse tem a sua resposta no Antigo Testamento. E as mesmas formas que aparecem aqui no Apocalipse 4 já estavam no livro de Ezequiel. Um ser vivente tem a aparência de leão, um outro tem a aparência de boi, o Apocalipse disse novilho, aqui tem uma aparência de águia e também um rosto como de homem. Eles estão contemplando a mesma cena, só que com séculos de distância. Pois bem, como podemos concluir quem são esses 4 seres viventes? Temos que voltar mais uma vez ao Antigo Testamento. Lembra do povo de Israel? Deus mandou que eles construíssem um santuário e eles viviam em tribos. Eram 12 os filhos de Jacó, daí 12 as 12 tribos de Jacó. Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel, 12 tribos de Israel. Estas 12 tribos, elas sempre se acampavam ao redor do santuário. Você sabe que eles peregrinaram 40 anos. E quantas vezes esse santuário foi mudado nesses 40 anos? Porque à medida que o povo caminhava, eles tinham que desarmar o santuário e tornar a armar. E nesses 40 anos, esse santuário foi mudado 41 vezes. Até que ele foi fixado lá em Siló. Mas nessas viagens pelo deserto, as tribos se acampavam ao redor do santuário. E eram 12 as tribos, mas das 12, haviam 4 tribos que eram as tribos líderes. Quem eram elas? Judá, Efraim, Rúben e Dan. Cada uma governava sobre outras 2 tribos. Então eram 12, mas 4 eram as tribos líderes. E estas tribos líderes tinham sua bandeira ou estandarte. E sabe qual era o estandarte dessas tribos? Na tribo de Judá era um leão
que estava pintado no estandarte da tribo. Daí vem a expressão no Apocalipse, que nós vamos estudar, o leão da tribo de Judá. Na tribo de Efraim havia um boi. Na tribo de Ruben, a caricatura de um homem. E na tribo de Dan, uma águia voando. É daqui que a imagem está sendo emprestada. Mas, pastor, aonde está na Bíblia essa informação aqui? Ela não está na Bíblia. Esta informação são de escritos extra-bíblicos, documentos judaicos, que falam a respeito do povo de Israel, de como eles funcionavam. Interessante, então os 4 seres viventes é uma primeira alusão às tribos líderes em Israel, mas também eles referem-se ao próprio Cristo. Por quê? Porque os 4 evangelhos que falam de Jesus, eles pintam características diferentes sobre o Cristo. Por exemplo, quando você lê Mateus, a nota tônica de Mateus, que Jesus, ele é rei. Assim como o leão é considerado o rei no reino animal. Olha, por exemplo, Mateus 25, 34. Então dirá o rei, os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Quando Cristo foi crucificado, Mateus 27, 37, em cima da sua cabeça puseram uma acusação. Este é o rei dos judeus. Então a nota tônica de Mateus é que Jesus é rei. Então Mateus, o primeiro evangelho, está comparado agora ao leão, que estava no estandarte da primeira tribo, Judá. Quando você vai para o segundo evangelho do Novo Testamento, qual é o segundo evangelho? Marcos. Vem o evangelho de Marcos. Qual era o estandarte da tribo na segunda tribo líder em Israel? Era um boi, um novilho, diz o Apocalipse. Agora em Marcos, Jesus é apresentado como aquele que serve. Esta é a nota tônica. Olha para Marcos 9,35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o quê? Servo de todos. E em Marcos 10,44, Jesus repete: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, Marcos, a nota tônica dele é: Cristo é o servo. Ele faz um eco ao profeta Isaías, que apresenta Jesus como servo sofredor, lá no capítulo 53. Qual é o terceiro evangelho que nós temos na Bíblia? Lucas. Em Lucas, o evangelista está preocupado em apresentar Cristo como Filho do Homem. A natureza humana de Cristo é destacada. Lucas 4 diz assim: durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, Jesus teve o quê? Fome. Olha para Lucas 9,56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, Cristo é apresentado em Lucas em suas necessidades humanas. Ele teve fome. João capítulo 4 diz que ele teve sede. Então nós vemos aqui Cristo como sendo homem. E quando chegamos a João, é ele que vai pintar Cristo como sendo Deus. E a águia na Bíblia é símbolo dessa divindade. Em João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo era Deus, ele estava com Deus. E em João 10,30 Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, João é o evangelista que apresenta Cristo na sua divindade. Então esses 4 seres viventes que estão ao redor do trono, eles fazem alusão às tribos líderes em Israel e também a ofícios do ministério de Cristo, como pintado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
mas são seres reais. E esses seres reais participam de uma cena litúrgica. Há uma cena de adoração. Aí está Deus no trono, ao redor os 4 seres viventes e depois os 24 anciãos. E o que acontece nessa cena litúrgica? Olha comigo o versículo 9 em diante. Apocalipse 4, verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Por que é que esses seres celestiais estão adorando a Deus? Por que é que esses seres depositam suas coroas aos pés do trono? Porque eles estão aqui reconhecendo. Reconhecendo o quê? Que Deus é o Criador. Eles estão cantando. Tu és digno de receber a glória, de receber a honra, o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sabe que uma das grandes intenções de Satanás é tirar isso do coração do homem? Você sabe que em 1859, finalmente foi publicado um livro muito famoso, chamado A Origem das Espécies. E esse livro, publicado por Charles Darwin, foi um atentado à religião, porque ele começou a pregar de que, de fato, nós somos produtos da evolução, da sobrevivência do mais apto, do mais forte. E com ele veio uma campanha científica muito forte para destronar Deus do seu lugar. Daí vieram os filósofos existencialistas, dizendo que o ser humano, ele chega no mundo como um meteoro. Ele não tem nem origem e nem destino. E quando as pessoas perderam o senso de que Deus é o Criador e de que a nossa vida não tem sentido, a humanidade começou a perder o sentido da vida. Porque se eu vim de um animal primata, se eu não vim das mãos de Deus, isso acaba com a dignidade humana. Quando você crê que Deus é o Criador, que você foi feito imagem e semelhança dEle, isso torna o ser humano a coroa da criação. O ser que foi criado para governar todas as coisas. Mas quando você perde o senso da sua origem, a sua vida cai num vazio. Não é isso que a ciência tenta muito fazer hoje? Quantas reportagens a mídia tem veiculado, no Brasil mesmo, falando a respeito de como as coisas surgiram, do processo evolutivo, da vida que foi se aperfeiçoando, e Deus fica completamente de lado, é colocado num canto. O que acontece quando um líder religioso, como um papa, vai para a mídia e diz que o livro de Gênesis não é um livro literal, aquilo não é uma história literal, é apenas uma alegoria. De fato não houve um Adão e Eva como a Bíblia descreve. Ora, se não houve um Adão e Eva, também não houve um pecado. E se não houve um pecado, não precisamos de um Salvador. Você percebe que o pensamento cristão está sendo atacado em suas bases? O que esses seres estão clamando no céu e louvando é: o Senhor é santo. Ao Senhor tem que ser dado o poder, a glória, a honra, porque
tu criaste. Todas as coisas vieram a existir por tua vontade. Deus nunca tensionou que tragédias acontecessem à humanidade. Deus nunca quis que os oceanos um dia entrassem pelo continente e matassem 226 mil pessoas. Deus nunca quis isso. Mas quando a humanidade tira Deus da história, quando a humanidade passa a acreditar que ela é apta por si mesma, que tem que desenvolver esse senso de sobrevivência que foi dado de alguma forma, a nossa razão vai para o controle de Satanás. E ele usa pessoas e movimentos para trazer desgraça ao nosso planeta. Amigos, há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. E esse Deus, a despeito dos problemas, Ele está conduzindo o seu povo em direção a um final feliz. Uma outra verdade solene: esse Deus que governa o universo, Ele está presente nos momentos mais difíceis da vida do ser humano. Ele não provoca as tragédias, Ele não provoca as misérias. Isso é o diabo quem provoca. Toda tragédia, toda desgraça, todo mal vem de Satanás. Agora, mesmo no meio das tragédias, Deus vai estar aí. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele vai estar aí. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Você não tem culpa, às vezes, de que uma pessoa que você muito ama foi acometida de um câncer. Deus também não tem culpa disso. Mas agora que isso aconteceu, Ele vai estar aí do seu lado para ajudar. Ele vai ver cada lágrima que for derramada. Ele vai se aproximar do leito como um Deus de amor e vai trazer a paz de espírito que nós tanto precisamos. Não é Deus que fez com que aquele pai recentemente despedisse de sua esposa, colocasse os 3 filhos dentro de um carro e se jogasse contra um caminhão. Isso parece que foi em Goiânia. Não é Deus que quis isso, mas são pessoas que de alguma forma se afastaram dele. Não é Deus que quer que uma pessoa se vista com um colete de bombas, vá para um local público e exploda matando, se suicidando e matando dezenas de outros. Não é Deus que quer isso, mas é porque pessoas estão se afastando de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós cometemos as piores barbáries. Então hoje o cristianismo está sendo ameaçado na sua base, porque estão tirando Deus do lugar dele. Deus é o Criador, Deus está no trono, e no trono Ele governa. E a despeito dos momentos difíceis que você enfrenta, há um Deus que está no controle. Lembre-se, a sua história ainda não terminou. Mas quando a sua história terminar, diz o Apocalipse, ela terá um final feliz. Porque o grande conflito se aproxima do seu final. E a paz que um dia nós perdemos, o sofrimento que hoje se abateu, ela voltará, porque o Éden será restaurado. Tudo aquilo que nós perdemos no Gênesis, o Apocalipse diz que vai ser restaurado. Nós perdemos em Adão e Eva a árvore da vida. O Apocalipse diz que ela vai ser devolvida. Perdemos em Adão e Eva a vida eterna, ela será devolvida. Nós perdemos a paz, a perfeição, a unidade da família. Isso será devolvido no Apocalipse, quando Cristo voltar. Por isso, enquanto ouviremos agora mais uma vez o pastor Jairo, eu queria convidar você a uma reflexão. Deus está perto. Deus vê cada sofrimento. Deus vê cada lágrima. Ele vai estar aí do seu lado para te ajudar. No momento mais difícil, você pode acreditar. Ele vai estar com você. Lá não vi alguém
expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecar. Quando o dia amanhecer, quero abrir os olhos para ver quem me deu razão pra sonhar. Percebi que enfim valeu a pena tentar seguir, crendo na promessa de quem jamais se enganou. Meu Senhor pagou o que eu devia e seu amor me deu uma nova vida e livre estou para entrar num lugar aonde o amor expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecar. Quando o dia amanhecer, quero abrir os olhos para ver quem me deu razão pra sonhar. Lugar aonde o amor expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecar. Quando o dia amanhecer, quero abrir os olhos para ver quem me deu razão pra sonhar. Eu queria convidar você a orar comigo agora. Pai Santo, nós entendemos que um dia viemos das Tuas mãos e voltaremos para elas. Nós acreditamos que Tu és o nosso Criador. Nós queremos crer nisso com toda a força da nossa alma. Nós queremos nos preparar para esse reino que breve será estabelecido quando Jesus voltar, quando o sofrimento e a miséria terão fim, porque o reino será tomado de Satanás e dado aos santos do Altíssimo. Pai, nos fortaleça em nossa caminhada e nos prepare para esse dia. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Semana que vem, vamos abrir o capítulo 5 de Apocalipse e estudaremos o capítulo 5 e 6. A abertura dos selos e o que cada selo revela. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Deus o abençoe. Eu vivo o sobrenatural de Deus todos os dias. Então não dá para perder a comunhão, não dá para sair dos caminhos. Mas hoje eu tenho a plena convicção que eu estava mal orientada, mal direcionada. A minha bússola, o norte, o ponteiro dela estava quebrado. Então, é assim que eu me sinto hoje, enxergando um norte, começando a ver uma saída para esse momento que eu passei de desigrejada, se eu posso colocar assim.